Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. De volta, estamos no curso Fé, no módulo 2, como tomar posse da bênção. Esta é a lição de número 3, o Ministério de Jesus. E nós estamos na parte L, cujo título é o Centurião de Cafarnaum. E hoje é a terceira parte dessa parte L. Nós estamos vendo um dos relatos mais profundos na Bíblia Sagrada. E hoje, provavelmente, nós vamos ter aqui uma revelação de como as coisas funcionam no mundo espiritual. Tem gente que acha que funciona por mágica, que Jesus era o mágico. Chegava, leproso, fica curado, leproso ficava. Ele falava, quero ser limpo. Mas havia um mundo invisível que trabalhava. Esse mundo invisível, hoje, também está à nossa disposição. Se nós agirmos como agiu Jesus, nós vamos ter exatamente o mesmo que tinha Jesus. O que está faltando é só entendimento na palavra de Deus. Tem cristãos que ainda esperam pela sorte. Tem gente que é de Deus, mas está esperando ter um sonho com Jesus, ouvir uma voz. E tem gente dizendo, olha, Deus só pode ter um propósito no meu sofrimento. Eu nunca vi isso na Bíblia. É a mesma coisa de um doente falar que Deus pode ter um propósito na doença dele. Um adúltero falar, olha, eu tenho uma amante, eu sei que é coisa errada, eu quero deixar, mas não tenho forças. Deus só pode ter um propósito, nesse caso, com essa mulher. Que propósito? Uma criança que vai nascer? Aí que o negócio fica mais complicado, né? Um filho de adultério? Não, Deus não tem propósito. Quem está tendo é o diabo. E eu digo na autoridade da palavra de Deus. Você que está aí dizendo que Deus tem um propósito na doença, Deus não tem não. Quem tem é o diabo. Deus tem um propósito na sua cura. O Jesus da Bíblia é diferente do Jesus das religiões. O Jesus das religiões diz sim, não, talvez. Da Bíblia não. Sim, sim e não, não. Ele dizia não para o diabo, dizia sim para o ser humano. Não para o pecado, sim para a santidade. Não para a doença e sim para a cura. Vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13, o relato completo, para você ir formando uma ideia e o Espírito Santo poder trabalhar no seu coração. Está escrito assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Imagine você se isso se desse no dia de hoje. Quantas pessoas estão aí desesperadamente procurando uma bênção? Há pessoas, inclusive, que chegam ao absurdo de ir na magia negra, na feitiçaria e procurar uma graça. Olha, como é que um espírito que para fazer um bem pede uma garrafa de cachaça, um charuto, um bife, uma oferenda, o sangue de uma galinha, poderá fazer bem para a pessoa? É um espírito muito atrasado, é um espírito muito sujo, muito diabólico, que faz uma coisa como esta. Jesus nunca pediu nada de ninguém. O centurião chega diante dele e roga: Senhor, o meu criado não é meu filho, é o meu criado, o meu servo. Ele jaz lá em casa, paralítico e violentamente atormentado. O Senhor Jesus prontamente diz ao homem: eu irei lhe darei saúde. Jesus não tenta fazer um acordo: o que você me dá se eu for lá? Você vai ficar do lado dos judeus e não será mais que? Não, Jesus para o homem: eu lhe irei lhe darei saúde. Demonstrando assim que onde quer que ele fosse, ele levava a saúde. E era o que ele fazia. Até mesmo sem ele orar, sem ele determinar, pessoas tocavam nele e eram curadas. Quando ele diz ao centurião que vai para a casa do centurião, o centurião estremece e revela um conhecimento espiritual que nós precisamos ter. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Ele não era digno, ele conhecia a si mesmo. Pois é, missionário, eu também não aceito Jesus porque eu não sou digno. Tem pessoas que dizem o seguinte: não, eu sei que esse é o caminho, eu sou muito novo, quando eu tivesse mais um pouco de experiência, for uma pessoa mais pé firme no chão, eu vou então seguir Jesus. Alguém já disse que o inferno está cheio destes bem intencionados. Gente que teve a melhor das intenções e que foi para o lago que arde com fogo e enxofre. O centurião não queria dizer isto, que ele não estava preparado, ele só não se sentia digno. Mas entendamos que ele vivia antes do Calvário. Hoje, a pessoa pode ser a maior pecadora da face da terra, como Saulo de Tarso, que a Bíblia diz que ele se considerou o chefe dos pecadores, um homem tão ruim que tinha prazer em perseguir a igreja de Cristo e trazer para fora homens, mulheres e crianças arrastados, naquele tempo que a lei não existia, direito ninguém respeitava, perseguia, assolava a igreja de Cristo. Consentiu até na morte de Estevão. Hoje, meu irmão, qualquer pessoa, pior até do que Paulo, pode invocar a Deus e pedir: Deus, eu quero o perdão, eu quero a transformação da minha vida. Você é essa pessoa? O sangue de Jesus já foi derramado. E quando você invoca e o sangue de Jesus vem sobre a sua vida, você torna-se digno completamente de ter a bênção de Deus. Não tem nada do diabo que possa dominar mais você, que possa enfraquecer você, que possa derrotar você. Você de fato, de verdade, torna-se e é um cidadão do reino dos céus. O centurião disse: eu não sou digno de quem é debaixo do meu telhado. Mas o senhor não precisa ir no meu telhado para fazer uma bênção. Basta o senhor falar uma palavra e o meu criado vai ficar curado.
E ele explicou: Senhor, eu sou homem debaixo de autoridade. Eu entendo que é autoridade. Quando César fala lá, eu executo. Se eu estou aqui, porque ele mandou. Agora, eu tenho um soldado debaixo das minhas ordens. E quando eu digo a esse vai, ele vai, ao outro vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Senhor, eu sou capitão de um exército humano. O senhor é capitão de um exército espiritual. Eu não tenho poder sobre a doença. Eu tenho sobre o homem. Mas o senhor tem sobre a doença. O senhor tem sobre o diabo. Esse homem deve ter examinado muito tempo o ministério de Jesus. Os relatos que chegavam até ele era o centurião, ele tinha que saber de tudo. E principalmente Cafarnaum, a cidade dele, era onde Jesus estabeleceu o seu quartel-general. E você sabe que a inteligência dos exércitos sempre descobre tudo. Se você amanhã, Deus levantar você como pregador, você começar a ter sucesso, você pode ter certeza que os homens da inteligência, dos veículos governamentais de informação, vão fazer um relato sobre a sua vida. E esse relato é bom que se faça, porque se você for direito, eles vão lhe dar um atestado de idoneidade moral. Se você for um picareta, eles também vão escrever lá. E naturalmente esse capitão, inclusive na situação que não era de paz que eles estavam, era na situação de guerra, ele devia ter lá os seus espiões, que fizeram muito bem o relato, disseram: esse homem é demais. Nós vimos expulsar um demônio. O homem era cego, ele expulsou e o homem ficou enxergando. E o capitão disse: bom, então ele tem um poder que não é o poder humano. Ele fala a um espírito. E se o espírito obedece, é porque ele tem autoridade. Agora, se ele tem, porque o maioral deu para eles, o pai deu para ele. E quando ele fala, mas ele pega o demônio e joga fora? Não, ele fala e sai. Ah, então tem espíritos que pegam o demônio e expulsam. E ele disse: olha, senhor, eu entendo as coisas dessa maneira. Eu sou soldado debaixo de ordem, sou um capitão, e tenho soldados à minha ordem, igual o senhor. Quando o homem falou isso, Jesus virou-se para todo mundo que estava ali, e Jesus disse o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, ensinou para eles, aos seus discípulos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você sabe que fé é o entendimento que você tem da palavra de Deus. Tem pessoas que têm um desejo de ser abençoadas, eu tenho muita fé que eu vou ser abençoado. Tem muita vontade, eu tenho muita fé. Outros têm presunção, não, eu tenho fé. Presunção. Mas o Senhor Jesus aqui diz que esse homem tinha fé, que nem Israel ele encontrou. Quer dizer, ele tinha um entendimento das coisas espirituais, como funcionava, que nem mesmo Israel ele encontrou. Aí Jesus fez uma observação: não pensa agora que vocês são judeus, vocês estão com tudo, não. Por quê? Presta atenção. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Vão usar das prerrogativas do poder de Deus e vocês vão ficar chupando o dedo. Vocês que são os herdeiros da promessa, que é o povo que tem a bênção, vão perder. Virão aí brasileiros, virá aí Soares, Maria, Joaquim, e vão assentar com Abraão. E vão lanchar, vão banquetear com Abraão. Virão também pessoal do Extremo Oriente e vocês vão perder a bênção. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: preste atenção, vai. Assumem, centurião, você está certo, vai, e como creste, te seja feito. Da maneira que você crê, que basta que eu diga uma palavra, então tá bom, a palavra está aí. Você não quer uma palavra? Te seja feito. O que aconteceu? Diz aqui a palavra de Deus: e naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos pular lá para Marcos 7, Lucas 7, melhor dizendo, para ver o que Lucas registra, como é que foi a cura aqui.
Lucas 7. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se e voltando disse à multidão: digo que nem mesmo Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam só um servo fiel. Na mesma hora o rapaz curou. Entenda o seguinte: a cura pode demorar um dia, um mês, um ano, a vida toda e nem ocorrer. Depende da maneira como nós usamos a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais condições você terá de ter fé. E fé maior você vai tendo. A fé, ela pode ser aumentada. Porque a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem ouve pouco, tem pouco. Quem ouve mais, tem mais. Esse centurião ouviu o que os outros não ouviram. E ele descobriu que bastava uma palavra. Quando ele ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe iluminou. Olha, a fé é uma coisa pessoal e intransferível. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo abre a palavra e você assume. Nesta hora, Deus concede a você uma fé. Ele lhe dá, assim, algum segredo que você nem pensava que existisse. Você simplesmente não imaginava que fosse assim. Isto é fé. Não tem outra coisa. Quem é que disse ao centurião? Ele ficou imaginando, meditando, matutando. O Espírito Santo clareou e ele foi e disse isso para Jesus. Comece a ouvir a palavra de Deus e você vai ver que você vai ter lições que ninguém mais teve. É um entendimento que Deus dá para você. E com aquele entendimento, meu irmão, você consegue fazer a obra. Quando ele demonstrou a Jesus o entendimento, Jesus só disse para ele o seguinte: vai, assume. É isso aí, moço. E seja feito para contigo conforme você quer, da maneira que você creu. Este é um princípio espiritual que Deus não passa por cima dele. A maneira pela qual nós cremos, a obra nos é feita. Se nós cremos imperfeitamente, a obra é feita de maneira imperfeita. Se nós cremos um pouquinho, a obra é feita um pouquinho. Mais. Mas se nós temos a fé, o entendimento, e nós cremos de maneira completa, nós liberamos o poder de Deus. E o servo do centurião foi curado, sem a presença pessoal de Jesus. Foi curado pela palavra que assume o lugar ausente de Cristo. A palavra de Deus, ela assume o lugar ausente de Cristo. Ela é o próprio Jesus. Ela assume uma personalidade. Quando você sair para trabalhar, para viajar, leve a palavra de Deus com você. Quando as coisas ficarem difíceis e é inevitável que aconteça uma coisa ruim, não aceite aquilo e use a palavra de Cristo. Ela assume o lugar ausente de Jesus. A palavra de Cristo lhe fortalece, lhe robustece. A palavra de Cristo lhe faz ser uma bênção completa e total. A palavra de Cristo lhe dá essas prerrogativas. Então levante a cabeça, parta para a vitória. Os céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca, jamais haverão de passar. Hoje é dia de ser abençoado. E nós estamos terminando assim a parte L dessa lição 3. O centurião de Cafarnaum, ele conseguiu a sua cura. E você, vai esperar ou vai assumir hoje? Assuma em nome de Jesus.
Olá! No nosso programa desta quarta-feira teremos um bate-papo sobre como desenvolver o